Já pode se assentar, irmãos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui esta manhã juntamente com vocês todos para nós cultuarmos a Deus, né? Uma consagração nada mais é do que um culto, assim como uma vigília é um culto, né? Sempre que nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, é um culto. Eu peguei muita marcação desse aqui, minha Bíblia está toda embolada. Por isso, irmãos, que a gente deve pegar um ensinamento teológico aí, prático para a tua vida, tá? Aleluia. Evite sempre dizer que você está em poucos, né? Porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou junto. Quando a gente tem a presença de Jesus junto no ambiente, a gente não pode dizer que a gente está em poucos, né? Porque a presença dele é ilustre. Aleluia. E ele está aqui com certeza. Eu gosto desse tipo de consagração, que não estamos em poucos, mas temos poucas pessoas, né? Porque é aqui que tudo ocorre pela primeira vez, né? Eu lembro que uma vez eu preguei só para o cara tepariano aqui, e é aqui que você recebe a primeira oportunidade, em consagrações assim, em cultos assim que você prega a primeira vez, né? Imagina o camarada ir pregar a primeira vez e pegar uma igreja lotada. Vai bater uma perna na outra e não vai sair voz, né? Vai deixar o microfone cair no chão, vai tropeçar ali. Enfim, é bom que tem esse tipo de culto, irmãos, para a gente começar a pegar a prática do negócio, né? E eu quero trazer uma palavra para os irmãos que está lá no primeiro livro dos Reis. Sem microfone assim até prefiro, porque dá aquele ar de culto de ensino, né? É o que eu mais gosto de fazer, é a minha área. Primeiro Reis, capítulo 17. Primeiro Reis 17. Vou trazer uma reflexão bem breve para os irmãos, tá? Para a gente orar e ir embora abençoado. A partir do versículo 2. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 2 em diante, diz assim a palavra de Deus. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Eu estava falando ali sobre pregar no Gogó, né, irmãos? Eu acho que esse último final de semana eu entrei para a história de Glorinha, né? Ninguém oraria naquele ginásio lotado lá no Gogó igual eu fiz, né? Eu acho que foi um feito... Eu ia voltar na live ali para olhar o momento, mas eu pensei, não, deixa, só na memória, né? Eu devo ter feito uma cara muito feia, estava me esforçando para gritar lá. O microfone falhou, né? Até agora a gente não sabe o que aconteceu lá. Só Jesus na casa. Mas amém. Irmãos, rapidamente, uma introdução bem breve, tá? Nós lemos aqui sobre o profeta Elias, né? Elias foi uma necessidade de Deus para Israel. Por quê? Porque Israel estava mergulhado em pecado. Israel estava mergulhado em idolatria. O rei Acabe assumiu o reinado de Israel e pôs uma estátua lá, chamada de Baal. Quem era Baal? Baal era um deus com D minúsculo. Toda vez que a Bíblia escrever Deus com D minúsculo, quer dizer que era um deus pagão, né? Vamos falar bem o português rasgado, era um demônio colocado ali por Baal para perverter o povo. Acabe assume e ele coloca esse Deus lá. E por isso Deus levanta Elias para ser um confronto contra Acabe, né? E ele surge no capítulo 17 confrontando Acabe, entregando uma das profecias mais históricas da Bíblia, dizendo que não haveria chuva em Israel, até que ele, Elias, dissesse para chover. E aquilo se cumpriu e arrebentou com o reinado de Acabe. Quebrou o telefone? Não. E ali começou o tratamento de Deus com Acabe, um tratamento de justiça, porque ele havia colocado o que era profano
em algo que deveria ser justo. Engraçado que Elias profetiza e Deus diz para ele: agora tu some daqui. Ficou que nem aquele meme, né? Vai-te daqui, lá para o ribeiro de Querite. Engraçado que Elias tinha acabado de profetizar, lá onde ele já morava, e Deus disse: agora vai. Por quê? Porque Elias já tinha feito aquilo que era para ele fazer. Agora Deus faria o que Deus devia fazer. Deus disse para Elias: você já fez o que eu te mandei, o que eu te ordenei, agora tu sai de cena. Eu aprendo com Elias, irmãos, que a gente não pode aparecer mais do que devemos. Nós devemos cumprir a nossa missão ordenada por Deus e assim darmos espaço para Deus trabalhar. Às vezes a gente quer, colocar a sela e ainda montar no cavalo. Fazer o que é para a gente fazer e ainda muito mais. Não. Nós devemos fazer aquilo que Deus ordenou para a gente fazer e depois sair de cena para Ele trabalhar. Nós devemos orar. Eu quero uma coisa, assim, demais. Eu preciso daquela vaga de emprego. Amém. Ora e entrega o currículo. Não vai lá ameaçar o chefe: se não me dá um emprego eu vou te matar. Não. Ora, entrega para Deus, depois sai de cena. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer, o que Ele sabe fazer. Amém? Eu quero ministrar esta manhã, irmãos, sobre o Deus que sustenta. O Deus que chama é o Deus que sustenta também. Perceba que Deus chamou Elias para ser um confronto contra Acabe. Mas Deus é o Deus que chamou e o Deus que depois sustentou a necessidade de Elias. Deus disse: sai daqui e vai para o ribeiro de Querite. Vai para lá que lá eu vou te sustentar. Através de o meio natural e através do meio sobrenatural também. Pode ver. Olha o que Deus fala para Elias, casal, que eu amo muito. Você vá para o ribeiro e beba do ribeiro. O que era o ribeiro? Era uma fonte de água, era um rio. Vai para lá e toma água. Do quê? Do meio sobrenatural? Não, do meio natural. Um rio, todo mundo vê, né? É algo que a terra produz. Mas e a minha fome, Senhor? Vou viver de água? Não, aí entra o meio sobrenatural de Deus. Não, para a água você toma do que a terra produz. E para matar a tua fome, eu já falei com os corvos que te sustentem. Eu já agi de uma forma natural para você, eu já te orientei o ribeiro, mas para a tua fome eu já agi de uma forma sobrenatural. Eu já pedi que os corvos te trouxessem pão e carne. Aqui nós devemos entender, irmãos, que Deus ele vai nos sustentar através dos meios naturais, mas também dos meios sobrenaturais também. Deus muitas vezes vai usar situações naturais. Deus vai nos abençoar de formas naturais, usando meios de recursos naturais. Mas quando esses meios de recursos naturais acabarem, aí pode ter certeza que Deus vai entrar com os meios de recurso sobrenatural. Nós servimos um Deus, irmãos, que Ele nos sustenta através dos meios de recursos naturais e através dos meios de recursos sobrenaturais também. Quando te faltarem recursos naturais, pode ter certeza que o Senhor vai entrar com providência e vai entrar com o meio sobrenatural também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus que sustenta através dos recursos improváveis. Aleluia. Também. Você olha a palavra de Deus, Deus diz que trará corvos para sustentarem Elias. Você já se atentou para o que a Bíblia diz sobre corvos? Corvos aparecem na Bíblia a primeira vez lá no dilúvio. Não necessariamente no dilúvio, né? Não propriamente no dilúvio, mas a terra está com água até cobrindo as árvores. Corpos estão lá, a Bíblia diz, sobre a face das águas. E Noé pega um corvo e solta. O corvo dá meia volta e retorna para a arca. Ou seja, não havia ainda terra imersa sobre a água.
Por isso que um corvo, desde o seu princípio, ele é um animal que simboliza a não esperança, né? Algo negativo. Poxa, o corvo foi o animal que representou o fato de que ainda não havia terra imersa. Então ele é um animal negativo desde o seu princípio, desde a primeira vez que ele aparece nas Escrituras. Depois, em Levítico e em Deuteronômio, Deus vai dizer para o seu povo: olha, não consumam carne de corvos. Foram as 3 vezes que o corvo apareceu na Bíblia antes desta, e sempre trazendo uma negatividade, sempre trazendo algo negativo, né? Por isso que Elias deve ter dito para Deus: Senhor, corvos vão trazer para mim comida, esse animal negativo, feio, né? Ruim, tem uma imagem ruim até hoje. É esse bicho que vai trazer carne e pão para mim? Sim, é este bicho. Porque Deus trabalha com meios de recursos improváveis. Aleluia. Coisas, lugares, situações dos quais nós achamos que nada vai sair de lá. É de lá que Deus às vezes nos surpreende. Meios de recursos que a gente olha e diz assim: pá, isso aí não vai dar em nada. É de lá que Deus traz tudo. Aleluia. Então que nós possamos ter fé nos meios de recursos improváveis. Que Deus às vezes arma para a minha e para a sua vida também. Glória. E eu profetizo para a sua vida, através da palavra de Deus, que será do lugar que você menos espera que sairá a maior provisão da sua vida. Deus vai te surpreender ainda por esses dias. Amém? Amém. E Deus é um Deus que sustenta de dia e de noite. O que é o dia, o que é o dia e o que é a noite? Estações. O que é a nossa vida não ser estações? Uma estação começa e uma estação termina. Fases começam e fases terminam. Ciclos começam e ciclos terminam. Essa é a nossa vida. Você vai olhar Deus sustentando o povo dele lá no deserto só de dia ou só de noite? Não. De dia é uma nuvem para cuidar ali da parte do calor, né? De noite uma chama de fogo para cuidar do seu povo num frio extremo que faz o deserto à noite. O que é isto? Deus é um Deus que Ele cuida do seu povo, daqueles que Ele zela, de dia e de noite. Deus não cuida de você só de dia ou só de noite, Deus cuida de você de dia e de noite. Na estação boa, na estação ruim, na estação tal, na estação tal. Deus não deixa de cuidar de você, independente da estação de vida que você esteja. E Deus seguirá cuidando da minha e da sua vida, independente das fases que estamos vivendo. Seja uma fase boa, seja uma fase ruim. Você pode estar no início de um ciclo, no final de um ciclo. Enfim, eu não sei qual estação está a sua vida. Mas Deus manda te dizer que Ele vai continuar cuidando de você. Faça sol, faça chuva, faça noite, faça dia. Amém? Pega essa palavra simples que eu preguei hoje e coloque na tábua do seu coração. O Deus que chamou Elias é o mesmo Deus que sustentou ele também. Amém? Amém. Te coloca em pé. Aleluia. Eu vou estar fazendo uma oração, depois passando para a Maria, amém? Que está hoje aí de encarregada do